Olá, tudo bem? Eu sou o Janilton Nunes de Souza, aluno da Universidade Estácio, matrícula número 2020-070-11-651, onde realizo o curso Licenciatura em História. E hoje eu estou aqui para apresentar uma prática como componente curricular da disciplina Psicologia da Educação. À luz do que foi estudado e à luz do que foi conversado, tratado com o professor Helder Nunes de Souza, que leciona a disciplina Português na rede de ensino público do estado do Pará, vou tentar responder aqui alguns questionamentos formulados. Qual o limite da aprendizagem? Toda essa questão que envolve aprendizagem ela é muito complexa. Mas o estudo da disciplina Psicologia da Educação, ela nos favorece, ela nos permite absorver um conhecimento que nos possibilita responder tais questionamentos. Bem, o limite da aprendizagem. Ao se tratar de educação, não existe uma receita pronta. O aluno, cada um tem o seu ritmo de aprendizado. Cada indivíduo tem a sua velocidade, o seu modo. O professor, ele deve estar atento, às questões sociais do aluno, família, necessidades especiais, questão econômica, porque tudo isso influi no limite da aprendizagem de cada um. O desenvolvimento do aluno, ele tem uma forte ligação com o ambiente em que ele vive, sua relação cultural e, principalmente, a maneira como a família se relaciona com ele. É fundamental ao professor o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, sendo extremamente necessário buscar estratégias que venham melhorar o desempenho daqueles que apresentem uma evolução mais lenta. O ser humano ele possui aptidões naturais para aprender. A aprendizagem espontânea envolve a própria personalidade do aluno. O ser humano aprende sempre, em todas as oportunidades. Faz parte do seu cotidiano, independente da transmissão. O aluno, ele aprende pelo fazer, pelo interagir, pelo conhecer. Então, o limite de aprendizagem, ele está dentro de cada um, do seu querer, da sua vontade, da sua atuação na comunidade em que vive. A segunda pergunta é: qual a participação do aprendiz no processo? Bem, a aprendizagem ela é facilitada quando o aluno participa ativamente desse processo. O interesse do aluno é crucial para que ele absorva essa aprendizagem significativa, que faça sentido para ele. Esse conhecimento que o aluno vai receber, ele tem que estar internalizado que ele precisa disso, que é um conhecimento que será útil para ele em diversas situações, dentro e fora da escola, já que compreender, entender, envolve saber explicar, justificar, relacionar, aplicar, ou seja, desenvolver habilidades que vão permitir a esse aluno desenvolver o seu papel de cidadão e ser um ser social ativo. Então, a participação dele é de estar automotivado, de buscar essas informações, transformá-las em conhecimento, a fim de que ele possa exercer o seu papel como cidadão, como ser social. O aluno, ele deve se defrontar com problemas práticos, reais e do seu interesse, para que ele efetivamente possa ter o interesse naquilo que está sendo transmitido. Ele tem que estar motivado, ele tem que estar estimulado, ele tem que entender a importância do saber na sua vida. E essa participação dele é fundamental nesse processo. Outro questionamento
Qual a natureza da aprendizagem? Essa é uma questão muito complexa, né, quando se fala desse tema aqui. Mas a aprendizagem, ela tem um papel de libertar a curiosidade, a indagação, a criatividade dos alunos, permitir com que eles busquem seus próprios caminhos, né? Eu acho que a natureza da aprendizagem está aí, né? Ela tem que ser significativa, ela tem que ser repleta de confiança, tem que haver uma aceitação mútua entre o docente e o discente, de forma que esse aluno seja mais autoconfiante e criativo, né? A aprendizagem, ela tem que ser voltada, tem que ser centrada no aluno, né? Cabe aqui ao professor ser um facilitador dessa aprendizagem, ser um mediador do conhecimento. Tem que saber ouvir o aluno, respeitar as suas respostas e fazer intervenções desafiadoras e esclarecedoras ao mesmo tempo, né? Esse é a natureza da aprendizagem. Fazer com que o indivíduo se desenvolva, seja um sujeito autônomo, né, que tenha a capacidade de resolver os seus problemas e de ser um cidadão atuante na sociedade em que vive. Outro questionamento é sobre o que é fracasso escolar. Bem, quando ocorre um fracasso escolar, sem dúvida, está envolvido aqui não só o educador, como o educando. Algumas questões devem ser colocadas aqui. O professor, ele é o facilitador da aprendizagem, né? Pois não se pode ensinar diretamente a alguém. O que pode fazer é facilitar a aprendizagem. O indivíduo, ele está em constante transformação, né? É um ser inacabado, ele se modifica o tempo todo enquanto sujeito, e cada um já tem uma bagagem. Cada um sabe o que quer da sua vida. O professor, ele tem esse papel de estimular, de facilitar essa aprendizagem, de ser um mediador, de levar esse conhecimento, de instigar o aluno a se perguntar e a buscar respostas. Por outro lado, esse aluno ele tem que estar motivado, né? Tem que ser levado em consideração os seus processos cognitivos, os seus sentimentos. O aluno ele tem que estar motivado, entusiasmado. Ele tem que entender, ele tem que exercer aquele papel de participação do aprendiz no processo. Quando isso não ocorre, quando não está ocorrendo, o professor, o docente, ele deve intervir nesse processo de ensino e aprendizagem, planejando atividades mais significativas e adequadas aos alunos e prevenindo o fracasso e a evasão escolar. Então, quando não há essa participação do aprendiz no processo, e quando você não tem um quadro docente preparado, qualificado, que entenda todas essas questões envolvidas, e aí ocorre o fracasso escolar, onde perde não só o aluno, mas também o professor. O fracasso escolar é isso, quando as coisas não funcionam, o professor não consegue estimular, não consegue motivar, e o aprendiz não consegue participar do processo. E aí acontece esse fracasso, e muitas das vezes o que acontece é um desvio de conduta, partindo para um outro lado ruim da vida, porque a educação é fundamental na vida de todos nós. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.